Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmão amado do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, em fé e na verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes agora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Então, desse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7, versos 8 em diante, o apóstolo Paulo descreve o confronto inevitável que haverá no fim dos tempos, né, entre o Senhor Jesus Cristo, o homem da justiça, contra o anticristo, que é o homem da iniquidade. Mas a vitória final do Senhor Jesus Cristo, né, sobre o anticristo, aí todo o seu império do mal, revelar o triunfo da justiça sobre a iniquidade e a transgressão e a injustiça do homem do pecado. Então, Jesus Cristo, ele é o homem da justiça. O Senhor Jesus Cristo é o homem da justiça, e pode ter certeza, irmãos, que haverá um dia em que ele há de estabelecer a justiça entre os homens. Em seu discurso, né, no Areópago de Atenas, Paulo concluiu dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, certo? Por meio de um varão, certo? Que destinou e acreditou diante de todos os ressuscitados dentre os mortos. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Pode ter certeza disso, porque em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo revela a Timóteo Paulo revela a Timóteo quem é este varão da justiça, dizendo assim, Paulo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e há de julgar os mortos na sua vinda e no seu reino. Entendeu? E esse dia está chegando, porque em Salmos, no capítulo 45, no versos 3 e 4, o salmista celebra de forma poética, né, a luta deste varão pela justiça, dizendo: cinge, olha o que ele diz, ó: cinge a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Aí em Apocalipse, no capítulo 19, no versos 11, está escrito: João contempla que este é o cavaleiro da justiça, e descreve, né, dizendo: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, porque estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e chama-se Verdadeiro, e julga
e pelejam com justiça. Jesus Cristo é o cavaleiro fiel, irmão. E é um cavaleiro verdadeiro, pode ter certeza disso. Certo? Que cavalga pela causa da verdade e da justiça e destruirá o anticristo. Né? E o homem da iniquidade pela manifestação gloriosa da sua segunda vida em glória. Então, você pode ter certeza que Jesus Cristo, ele vai fazer justiça. Porque o anticristo, que é um homem da iniquidade, o anticristo, irmão, é a contrafação de Cristo. Como assim? Cristo é um homem da justiça e da verdade, porém, o anticristo é um homem da iniquidade e da mentira. E é o pai da mentira. Olha o que João fala. João 8,48, se eu não me engano, assim. E quem é o pai da mentira é o diabo. E é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio que ele anda na mentira. Né? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versos 3, o anticristo ele é chamado de homem da iniquidade, que quer dizer filho da perdição. Quantas pessoas estão andando como filho da perdição. O anticristo também, todos aqueles que é contra Cristo, que é contra a palavra de Deus, é todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus, que é contra o ministério de Jesus Cristo e de Deus, né? Porque esse anticristo chamado de besta, este personagem será ainda malévolo, como um leopardo traiçoeiro, né? Compara ele como um leopardo traiçoeiro, como um urso interpido e predador de vidas humanas, como um leão. Quando você vê um leão, você se assusta, né? Como um assustador, como um dragão selvagem e como uma besta, né? Mas porém, em Apocalipse, no capítulo 17, no versos 14, a Bíblia afirma que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos, chamados fiéis. Portanto, neste duelo final entre o Cordeiro e Jesus Cristo, o homem da justiça, contra o anticristo, a besta e o falso profeta, o resultado é a vitória de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, do versos 11 ao 21. Então, a manifestação de Jesus Cristo em glória irá definir a sua vitória final contra todas as hostes da maldade e o seu triunfo contra todo o sistema do anticristão. Mas nessa história ainda tem 3 coisas boas que nós podemos extrair deste texto sagrado. Paulo ele fala de 3 coisas boas lá no versículo 16 e 17, né? Boa porque a obra é boa, né? Ele fala da palavra porque há esperança, né? Que é a âncora do cristão. A boa obra deve ser a prática do cristão e a boa palavra deve ser a pronúncia do cristão. Então essa boa esperança, a nossa esperança é boa porque é uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A nossa esperança é boa porque Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa esperança é boa porque ela é bem-aventurada, né? A nossa esperança é boa porque ela é bem-aventurada. E a nossa esperança é boa porque ela é uma viva esperança. A nossa esperança é boa porque nela somos salvos. Romanos 8, 24. Aí temos a boa obra. Nós fomos chamados para praticar boas obras. Assim afirma lá em Efésios capítulo 2, versos 10, que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você tem andado nela, fazendo as boas obras,
ou não? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 13, a Bíblia afirma: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Em Tito 2,7, Paulo aconselha Tito dizendo: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, né? Em tudo, dá exemplo. Dá exemplo de praticar a boa obra, para que não seja pego de surpresa pelo fogo de enxofre de largo ardente. E tem gente brincando, tem gente zombando, gente blasfemando, tem gente distorcendo as boas obras, distorcendo a verdade, pregando, falando aquilo que Deus muitas das vezes não mandou, trazendo os anúncios de ânimos para animar plateias. Tem muitos animadores de plateias, mas pregar o arrependimento ninguém quer mais pregar, porque em Apocalipse, no capítulo 22, versos 12, Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É segundo a sua obra, meu irmão. Como é que está a tua obra? Como é que está o teu trabalho? Diante do Senhor, dos Reis, a qual nós temos que prestar conta. De que maneira essa obra está sendo feita? Com qual tipo de comportamento que essa obra está sendo feita? Qual o tipo de caminho que tu estás andando para que os homens vejam a sua obra? Mateus 5,16: praticai as boas obras e dê bons testemunhos, para que os homens vejam a minha luz entre vós e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mas hoje o centro é o homem. Em primeiro lugar o homem, em primeiro lugar o templo, em primeiro lugar as coisas materiais, as coisas supérfluas, e deixa Jesus de lado. Jesus, ele é o centro de tudo. Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E conhecereis a verdade vos libertará. E aquele que está em mim eu não jogarei fora, eu não lançarei fora, mas permanecerá em mim, permanecerá na minha palavra. Aquele que persistir e perseverar até o fim, permanecer até o fim, receberá o galardão da sua salvação. Mas aquele que desistir, infelizmente, receberá o galardão da condenação eterna. Então a boa palavra, ela é muito também interessante, a boa esperança, a boa obra, a boa palavra, porque a palavra do cristão, ela deve ser boa e sadia, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, né? Paulo falando ali para Timóteo, escrevendo as cartas, louvado seja Deus, aleluia, deixou bem claro, né? E as vossas palavras, glórias a Deus, aleluia, sejam palavras sadias, né? Porque Paulo, ele aconselha Timóteo dizendo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Olha aí, ele diz assim: Timóteo, conservas de mim, né, as palavras sãs que tem ouvido de mim na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, irmão, a boa palavra, que lá em próprio Tito, no capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo aconselha aqui dizendo: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Quando você é sincero, né, não anda na corrupção, não tem como o adversário te acusar e te apontar e te criticar. Mateus 12, 36, 37, Jesus disse: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo.
toda a palavra ansiosa que os homens deram diante dos homens vai ser julgada no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Meu Deus, o Senhor tenha misericórdia de mim. Pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado, serás julgado. Aí Lucas 6,46, nós estamos cansados de saber, e o Dr. Lucas deu essa expressão: o que a boca fala está cheio o coração, é o que sai de dentro. Meu irmão, e eu peço até perdão a Deus e alcanço a sua misericórdia, porque tem hora que nós falamos algo que desagrada ao Senhor, tem horas que nós falamos alguma coisa que entristece ao Espírito Santo, mas que a gente possa se arrepender, e nem eu também aqui estou também me arrependendo, e nós podemos alcançar o perdão e a sua graça divina viradora. Então, glórias a Deus, aleluia. Em Efésios capítulo 2 e versos 29, a Bíblia nos exorta dizendo: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E é tão difícil nós ver isso, né? Palavras de edificação, para que dê graças aos que ouvem. Nós temos essa obrigação de trazer palavras de edificação, para trazer graças àqueles que ouvem. Glória a Deus. E em Colossenses 4,6, a palavra de Deus nos aconselha dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Não é palavras insossas, irmão. Tem gente que prega, mas sai insosso, não tem sal. E a palavra, ela tem que ser como sal, porque o sal, ele preserva, o sal, ele dá sabor, o sal, ele também serve para curar feridas. Louvado seja Deus. Seja sal, que a tua palavra seja como sal, para dar gosto naquilo que está insosso. Aonde tu chegar, tiver um lugar insosso, pessoas desgostosas, pessoas oprimidas, cabisbaixas, quando tu falar da palavra de Deus, vai sair como sal, vai dar tempero, vai dar gosto, vai dar sabor. Faz uma pessoa sem sabor, sem gosto, insossa. Tem gente que diz assim, né, que ele está lá: olha que pessoa tão insossa. Não é bom estar perto desse tipo de gente. Ninguém quer estar perto de pessoas insossas, de pessoas que não têm sabor. Palavras saborosas, palavras que edificam, palavras que traz ânimo. Na hora de exortar, tem que exortar, mas a Bíblia diz que nós temos que... Você vê, aqui hoje não é bem, por isso eu tenho a fitinha, quer dizer que está reservado. Se o condomínio chegar para usar, aí o senhor sai, viu? Hoje estão... Louvado seja Deus. Pois é, irmão, continuando aqui. Diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que a graça dos que a ouvem. Então a palavra de Deus, ela nos aconselha isso, né? Dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada como sal, para que saibais como vós convém responder a cada um. Então, o cristão salvo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, tem 1000 motivos para ter boa esperança, 1000 motivos para praticar as boas obras e 1000 motivos para pronunciar boas palavras, pois um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Não é? O homem bom, do bom tesouro, tira o bem do seu coração. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o quê? Ele tira o mal. Porque, irmão, da abundância do seu coração fala o quê? A boca. Lucas capítulo 6
E versos 45. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, do seu coração tira o mal. Em outras traduções, a Bíblia vai dizer, porque, né? Em outras traduções, a Bíblia diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. E na versão agora nova, na revisada, vai dizer, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, ou seja, irmão, nós somos conhecidos também por o que nós falamos, da maneira que nós se expressamos, da maneira que nós conversamos, da maneira que nós falamos, que nós agimos. Às vezes as pessoas querem se esconder, querem andar como capa, mas não conseguem, irmão, porque só sai de dentro, só sai mesmo aquilo que está nas nossas entranhas. Não adianta eu falar de rosas tendo só espinho dentro de mim. E na hora que eu começar a falar de rosas, lá pelo meio das tantas, com certeza vai sair espinho, porque é o que está nas entranhas daquela pessoa, né? Porque, irmãos, infelizmente, nós somos o que nós falamos. E essa palavra ela é muito profunda. E quando Lucas fala, 6:45, que a boca fala do que está cheio o coração, isso é a pura verdade. Pessoas tentam ser mansa, tentam ser tranquila, mas mexe com ela para ver. Mexe com essa pessoa. Você vê o que vai acontecer? O que é que vai sair dela? Qual é a reação que vai sair da boca dessa pessoa? Na verdade, porque nós, irmão, porque não nos chamou Deus para a imundície. Deus não nos chamou para a imundície. Não. Certo? Deus, ele não nos chamou para a imundície, de jeito maneiro. Aí 1 Tessalonicenses, na cidade da Tessalônica, Paulo chegou ali, primeira carta a Tessalônica, né? Capítulo 4, verso 7. Paulo diz assim, olha, Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação, né? Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitar de que vos escreva, visto que vos mesmo estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortai-vos, porém, porque ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os outros que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Certo? Você tem esse fruto da santificação e seja chamado para ser santo, em nome de Jesus. Porque nós não fomos chamados para a imundície, e sim para a santificação. Mitos de mini curvas.